Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, tudo entregarei, tudo deixarei. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então hoje quando o Senhor falava comigo, tudo entregarei e deixarei, ali eu comecei a rir, o Senhor falou, colheita grande. Então, hoje o Senhor está falando, né? Ele nos entrega e Ele nos deixa a colheita grande. Aí foi quando o Senhor me levava ali aqui, né? Gênesis, ou seja, lembrando que é o Pai que vai nos dar, né? E aí eu fiquei pensando esse mês, né? Mês 2, fala do que? E aqui o Senhor nos leva, a gente lê o 2, né? 2 fala do que? O Senhor confirmando. E esse mês, né? O mês do que? De testemunho. E aqui o Senhor está falando a colheita grande. Quando ele está falando da colheita que ele nos entrega, né? E deixa pra gente desfrutar aqui a colheita grande, é o que? Onde nós vamos contar testemunho. Então eu pensei, é um mês de muito testemunho, né? De mostrar a glória do Pai. E foi quando o Senhor me levava a ler aqui, né? Falando aqui do 9, né? Fala do fruto, vai mostrar o fruto. E quando o Senhor me leva a ler aqui, né? Falando das árvores, né? Ou seja, de tudo que a gente precisa. Quando ele fala da colheita grande, em tudo. É tudo que a gente precisa. Lembra onde? Nada quebrado e nada faltando. E ele tá falando a colheita é grande. Então, assim, é muito, muitíssimo. E quando ele leva, né, a gente lê aqui falando das árvores, é da o quê? Da provisão. Né? Aqui ele fala da árvore da vida, aqui ele fala do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a gente não vai ter nada de falta, nada. E é muito porque não é só para nós, é para multiplicar. E quando o Senhor está falando da colheita é grande, é para quê? Para a gente cumprir mais e mais o propósito dele aqui na terra. Então, o Senhor não vai dar nada para a gente, ainda mais uma colheita grande, para a gente, não, sem fundamento. Não, tudo que o Senhor fez tem propósito. Então, quando ele está falando hoje da colheita grande, é para a gente cada dia mais cumprir o propósito dele. Né? Cumprir o propósito. E quando ele me levou a ler aqui, né, falando que ele faz brotar, ou seja, né, ali as árvores, tudo que a gente precisa. Ele está mostrando, né, as árvores para a gente ver assim, consegue contar os frutos? Não. Imagina uma árvore, quantos frutos não dá? Não tem como a gente contar. E ele está falando a colheita grande, ou seja, não tem muito para colher. E aí é o que? É multiplicar. É o que a gente já tem semeado, né? Só que agora o Senhor falou, chegou a colheita é grande. Ele entrega, tudo é o Senhor que nos dá. Né? Tanto nos leva a gente semear, a gente plantar, mas a colheita é Ele que nos dá também. E aí ele está falando, é grande, não é pouco. Por quê? Porque os propósitos do Senhor não é pouco, não é pequeno, é muito, é grande. É porque vai mostrar a glória do Senhor. Até onde a gente vai falar, é tudo sobre Jesus, né? Não é nada sobre nós. E quando o Senhor me levava a ler aqui, né? Eu fiquei pensando, né? Assim, que o Senhor, eu fiquei pensando, o Senhor está falando, a colheita é grande. E o que faz a gente não colher? É a desobediência. Aí falar, mas o Senhor é Deus de troca? Não, o Senhor não é Deus de troca. Ele já fez, ele já deu o filho dele para morrer na cruz. Antes, foi a primeira entrega e nos mostrou o que é dar a entrega. Ele deu o filho dele, deu a vida, né, para nós. Então, assim, já teve ali o exemplo. O Senhor não é Deus de trocar, mas se eu não obedecer, eu não recebo? Não é isso, porque o Senhor não é, Deus é amor, Deus é bom, né? Mas é a questão que o Senhor nos mostra o que fez Adão e Eva perder, de viver tudo isso, de sair do jardim. Porque quando o Senhor me levava a ler aqui, né, eu fiquei já lendo um pouquinho antes, falando, né, quando o Senhor foi lá, formou o jardim do Éden, né, é a mesma coisa que o Senhor está falando pra gente, a colheita é grande, nós estamos num jardim e o Senhor está falando, a colheita é grande, quanto mais a gente semeia, mais a gente tem para colher, né, e é tão tremendo que é muito, porque, ó, imagina uma árvore, quantos não dá, e foi quando o Senhor falava, né, comigo ao meu coração, que eu fiquei pensando, né, o que, às vezes falam assim, mas a gente tá falando tanto de colheita grande, por que eu não tô colhendo? Tá fazendo a vontade de Deus? Tá cumprindo os princípios? Tá obedecendo? Tá renunciando? Mas tudo a gente fala desobediência? Não, porque o que mostra a gente obedecer é o amor. O amor nosso com Deus, da gente querer fazer a vontade, da gente querer cumprir, porque o Pai não pede nada para ele. Ele fala a única coisa que nós precisamos fazer é obedecer, porque obedecer vai fazer o quê? Se a gente obedece, nós estamos cumprindo o princípio, nós estamos vivendo a palavra.
E se a gente desobedece? Atrasa, porque aí nós vamos ter que, né? Aí, até a gente entender que a gente está desobedecendo, aí vai ser o momento da gente parar, perguntar pro pai, né? E aí o que vai acontecer? Podemos, né? Ficar atrasado, não receber. Ah, mas eu não tô vivendo essa colheita. Jesus, né, fala tanto da colheita, mas tem um segredo. Qual é o segredo? Da obediência, né? A obediência, porque a obediência vai mostrar o nosso amor com o Pai. Ele não pede nada para nós, até porque é livre-arbítrio se nós queremos, né, Deus como nosso Pai, né? E qual é a parte? A gente aceitar Jesus como nosso único Salvador. E aí é onde a gente vai caminhar com Jesus e nós vamos ter tudo para desfrutar, porque nós vamos cumprir um propósito. Qual é o propósito? Cada um de nós temos um propósito. Só que o Senhor deixa o livre-arbítrio para cada um de nós. Quando Ele está falando hoje a colheita é grande, é como? Se a gente está cumprindo, nós vamos ver, nós vamos viver, nós vamos desfrutar. E é tão tremendo que aqui ele fala: a colheita é grande, tudo entregarei, tudo deixarei, a colheita é grande. Por que o Pai está falando isso para nós? Porque não é agora que ele está fazendo isso. Há quanto tempo que a Bíblia foi escrita? Né? Já está tudo preparado. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos filho amado. E aí, nós somos o que? Herdeiro. Então já está tudo liberado, nós temos acesso. A gente só não recebe porque a gente não está cumprindo a vontade do Pai. Porque o Pai não vai dar nada para nós se nós não estamos fazendo a vontade dele. Ou seja, porque ele vai dar algo para a gente cumprir. Ou seja, é para nos abençoar, mas é para a gente também multiplicar. Então, assim, não tem como a gente falar: ah, mas eu não estou vivendo, né? Não, mas você tem que fazer uma análise dentro de você mesmo. Voltar. Lembra? O Senhor não dá nada quebrado, nada faltando. Ele tem falado para nós que ele entrega e deixa, mas o diabo também entrega e deixa. Olha lá, ó. Satanás foi lá com a Eva e fez ela perder tudo. Que a Eva pecou, fez Adão pecar também. Adão falava Deus aparecia todo dia lá, falava com Adão, todos os dias. O que fez? Fez ele perder a presença. Então a desobediência vai fazer a gente perder o quê? De viver a colheita grande do Senhor. Porque a colheita que o Senhor vai nos entregar é para a gente cumprir o propósito dele aqui. Mais e nisso vai mostrar o quê? A glória dele, porque o Senhor não tem propósito pequeno, até porque para mostrar a glória dele é grande. Então o que ele vai fazer? É muito. E nisso a gente vai estar cumprindo. E aí eu fiquei pensando, né? Enquanto ali o Senhor ministrava o meu coração, eu fiquei pensando: por que o Senhor levou a gente aqui no norte, falando do fruto, e ele mostra as árvores aqui, que é o que a gente precisa para a nossa vida. Só que ele já inicia falando: a colheita é grande. Aqui tem a colheita que é da provisão, tem do alimento, tem a da vida eterna, que é a árvore da vida, né? Que é da gente morar na eternidade. E também a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, por que eu não estou desfrutando dessa colheita grande? Temos que pedir: Senhor, me mostra, me dá, eu quero viver isso, porque o Pai, ele não está falando que é para um e para outro, é para todos, né? Para todos. Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, é por todos nós. Só que nós temos escolha. Só que ele está falando: a colheita é grande. E a colheita é grande, né? Quando ele mostra aqui das árvores, é da provisão, é de tudo que a gente precisa. E é muito, não é pouco, porque é para a gente multiplicar, é levar outros também a viver. E ó, quanto mais, né, cumprindo o propósito, mais nós vamos fazer o quê? Vivendo essa multiplicação. E quanto mais a gente multiplica, mais a gente recebe do Pai. Porque ó, a colheita é grande. E aí quando ele leva aqui, falando até da árvore da vida, é até a nossa salvação. Aí você vai falar: ah, mas eu vou fazer então porque eu tenho que fazer então por causa da minha salvação? Não. É muito mais que isso. Quando a gente ama, a gente quer cumprir, a gente quer fazer, a gente quer agradar ao Pai. E é isso que o Pai espera de nós, que a gente queira estar com Ele por amor, não é por troca. Não é porque nós vamos ter uma salvação, não. Porque senão o Senhor ia falar: a colheita é grande lá no céu, mas Ele quer que a gente viva essa colheita aqui na terra, tenha uma vida com abundância. Porque quanto mais a gente viver os princípios, mais a gente receber dEle, viver uma vida com abundância, com propósito, a gente vai alcançar outros que ainda não conhecem o seu propósito, que não sabem o porquê veio aqui na terra, e vai falar assim: não, também quero viver isso. Eu quero, porque o Pai, Ele quer alcançar todos. O Pai não quer deixar ninguém de fora, de morar na eternidade. Por isso que o plano do Senhor é o quê? É fazer a gente cumprir o propósito. Quanto mais a gente cumpre o propósito, mais a gente fica com Jesus. Quanto mais a gente caminha com Jesus, nós estamos cumprindo o propósito. E nisso, Jesus voltar, nós vamos para onde? Morar na eternidade. Então, é muito lá na eternidade. Imagina a nossa colheita, é muito mais.
porque tem coisa que nós estamos fazendo aqui, que nosso galardão está lá no céu, então assim, mas o Senhor está falando hoje para mim, para você, a colheita é grande, para a gente viver aqui na terra, para a gente cumprir aqui. Então que Jesus fale mais no seu coração, que você possa tomar posse dessa palavra e outra, né? Lembrando que a gente, né, a colheita é grande, primeira coisa é a nossa fé, o Senhor quer ver a nossa fé e saber o quê? Que o que vai fazer a gente viver tudo isso é a nossa obediência. A obediência, porque nós temos exemplo aqui de Adão e Eva, eles perderam tudo por desobediência, entende? Então que nós possamos, né, estar atenta, porque da mesma forma que Satanás foi até Eva, Satanás também vem até nós, ainda mais ouvindo hoje que o Senhor está falando na colheita grande. Então que você receba, né, que nós possamos desfrutar dessa colheita, tomar posse mesmo e viver cada dia mais cumprindo o propósito, agradando quem? O Pai, né? Caminhando com Jesus, sabendo que o Espírito Santo está todo o tempo, porque o Pai já fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos mostra o que é o bem e o que é o mal, e que nós possamos semear cada dia mais para a gente viver essa colheita. Já está tudo preparado. O Pai não está falando que Ele vai fazer isso para a gente, Ele já está mostrando quanto tempo já estava aqui, já está escrito, quanto tempo Jesus viveu tudo aqui para a gente ver. Só que o Senhor está falando na colheita grande, o Pai quer que a gente viva essa colheita grande, porque quanto mais a gente viver, a gente vai mostrar o quê? O propósito. Mostrando o propósito, mostramos a glória. Tudo vai ser mostrar a glória de Deus. A semelhança dele aqui em mim e em você. Que é a luz que brilha mais e mais. Que é a luz do Espírito Santo. Amém? Que aí nós vamos estar fazendo o quê? Levando a outros a viver, a mostrar a luz que também está dentro de cada um. Porque o Senhor, Ele fez cada um de nós com um propósito. E todo propósito é mostrar a glória dele. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Jesus, por esse maná. O Senhor hoje está dizendo, Pai, a colheita é grande. Sabemos, Pai, que o Senhor nos entrega e deixa, Pai. Mas sabemos que, Pai, nós temos que receber, multiplicar, Pai. E sabemos que a colheita é grande para nós cumprir o Teu propósito, mostrar a Tua glória, Pai. E assim, ó Pai, estaremos cada dia mais caminhando contigo, Jesus. Cumprindo, fazendo o Teu querer, a Tua vontade. Sabemos que nós temos que só viver na obediência, vivendo os princípios, fazendo o Teu querer. Sabemos que o Senhor já nos tem tudo preparado. Nós somos herdeiros a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos herdeiros, nós podemos ter acesso a tudo. E o Senhor está dizendo hoje, a colheita é grande, não é pouco, é grande. Oh Pai, sabemos que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós, mas hoje o Senhor está falando, a colheita é grande, não é pouca. Até porque, Pai, sabemos que o propósito do Senhor é grande para mostrar a Tua glória. Pai, a minha oração é que cada um hoje possa viver de fé em fé, em glória, e já, Senhor, recebendo, Pai, já, Senhor, vendo, já, Pai, vivendo essa colheita grande e maravilhosa, porque assim, Pai, nós já estaremos, ó Pai, vivendo, ó Pai, mostrando a Tua glória, Pai. Sabemos, ó Pai, que cada dia mais o Senhor quer nos levar a gente caminhar junto contigo, cada dia mais estar cumprindo o Teu propósito. E sabemos que o Espírito Santo já está aqui para nos guiar, e nos mostrar, e que nós possamos ter discernimento, conhecimento, ó Pai, que o Senhor já está falando da árvore da vida do bem e do mal, que nós não possamos, ó Pai, ser enganado como Eva, Pai, porque nós não queremos perder, ó Pai, a Tua colheita que é grande, Pai, e saber que a maior colheita é ter a Tua presença, porque se temos a Tua presença, todos os dias nós viveremos essa colheita grande, Pai, para que sabemos, ó Pai, como o Senhor diz, tem a árvore da vida, e sabemos, ó Pai, que a maior colheita, Pai, nós vamos também ter no céu, junto contigo, morar até a eternidade. Pai, eu já te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar. Tchau.